Olá, eu vou mostrar pra vocês como é que é o onigiri aqui no Japão, que a gente faz. Vou fazer um especial pra criança, pra colocar no obentô, ou então pra criança comer em casa. O bentô seria aquelas marmitinhas que as crianças levam pra escola, bem famosa. Aqui tem arroz. Esse arroz ele não contém sal, porque é feito na panela elétrica e não pode usar sal na panela. E também não fica gostoso se colocar sal. Agora, geralmente o japonês não come arroz com sal. Ele é assim. E o gosto é bem diferente do arroz brasileiro. Mas especialmente para o onigiri precisa colocar sal. A forminha, você coloca aqui e ele vai sair já com o molde do arroz, do bolinho de onigiri. Você pode colocar metade de arroz, aí depois outra metade com pastinha de atum, ou então salmão, ou qualquer outra coisa, e depois mais a outra parte com arroz, e envolver ele com o nori, que o nori seria essas folhas aqui de alga, tá vendo? Eu compro elas inteiras assim, é que essa aqui já parti no meio, já que eu usei esses ontem, e aqui é o pacote do nori que eu uso, mas tem de várias marcas, não precisa ser exatamente essa. A Amy adora, ela come puro nori. Nori é alga marinha em português. E como eu tava falando, esses bolinhos de arroz, quando eles não são feitos para criança, você compra eles nas lojas de conveniência, eles vêm em forma de triângulo, envolvido todo ele nessa folha. E dentro tem de vários recheios, tem até com feijão doce. Bom, eu vou fazer e vou mostrar pra vocês como é que vai ser. Eu vou usar uma tesoura para cortar o nori. Vou usar arroz, vou usar forminha, mas quem não tem pode fazer com aqueles papel filme. E vou usar esse cortador para fazer um lacinho no ursinho, que eu vou fazer esse ursinho. Então, já volto. Eu já coloquei o arroz aqui. E aí, eu vou fechar, que eu só quero fazer o ursinho. Eu vou fechar e vou prensar. Então, você fecha e prensa. Aí, depois que você prensou, você puxa assim. Ó, vai puxando a tampinha pra baixo. Aí aqui tem um presunto com a mesma forminha, só que é só a parte de baixo. Eu vou cortar pra ficar do mesmo tamanho do onigiri. Tem que ser com essa forminha de cortar, porque eu tenho outras forminhas de coração, mas daí não vai ficar do mesmo tamanho da forminha do onigiri. Então, você corta aqui. Assim, aperta. E aí, só com a tampinha de cima vai sair o coraçãozinho. Tá aqui. Assim. Aí, você vai colocar em cima daquele coração lá, de arroz, o onigiri de arroz. Aqui já tá o formato dos dois ursinhos que eu fiz e do coração. E aí, eu vou colocar em cima do coração o presunto. Aí, ele vai ficar assim. Olha que lindinho. Vai ficar assim. Então, aí com aquele nori que eu mostrei pra vocês, eu fiz os olhinhos e eu vou colar agora ali e vou mostrar como é que vai ficar. O nori são algas marinhas, como eu falei, né? Então, o resultado final foi esse. Os corações são de nori, alga marinha, queijo
e arroz. Ficou assim. Oi, Cícero, vai papar? Ai. Vai papar? Então come. Bom? Diz bye bye. Fala bye bye. Olá, eu vou mostrar pra vocês como é que é o onigiri aqui no Japão, que a gente faz. Vou fazer um especial pra criança, pra colocar no obentô, ou então pra criança comer em casa. O bentô seria aquelas marmitinhas que as crianças levam pra escola, bem famosa. Aqui tem arroz. Esse arroz ele não contém sal, porque é feito na panela elétrica e não pode usar sal na panela. E também não fica gostoso se colocar sal. Agora, geralmente o japonês não come arroz com sal. Ele é assim. E o gosto é bem diferente do arroz brasileiro. Mas especialmente para o onigiri precisa colocar sal. A forminha, você coloca aqui e ele vai sair já com o molde do arroz, do bolinho de onigiri. Você pode colocar metade de arroz, aí depois outra metade com pastinha de atum, ou então salmão, ou qualquer outra coisa, e depois mais a outra parte com arroz, e envolver ele com o nori, que o nori seria essas folhas aqui de alga. Tá vendo? Eu compro elas inteiras assim, é que essa aqui já eu parti no meio, já que eu usei esses ontem. E aqui é o pacote do nori que eu uso, mas tem de várias marcas, não precisa ser exatamente essa. A Amy adora, ela come puro nori. Nori é alga marinha em português. E como eu tava falando, esses bolinhos de arroz, quando eles não são feitos para criança, você compra eles nas lojas de conveniência, eles vêm em forma de triângulo, envolvido todo ele nessa folha. E dentro tem de vários recheios, tem até com feijão doce. Bom, eu vou fazer e vou mostrar pra vocês como é que vai ser. Eu vou usar uma tesoura para cortar o nori. Vou usar arroz, vou usar forminha, mas quem não tem pode fazer com aqueles papel filme. E vou usar esse cortador para fazer um lacinho no ursinho, que eu vou fazer esse ursinho. Então, já volto. Eu já coloquei o arroz aqui. E aí, eu vou fechar, que eu só quero fazer o ursinho. Eu vou fechar e vou prensar. Então, você fecha e prensa. Aí, depois que você prensou, você puxa assim. Ó, vai puxando a tampinha pra baixo. Puxou. Aí aqui tem um presunto com a mesma forminha, só que é só a parte de baixo. Eu vou cortar pra ficar do mesmo tamanho do onigiri. Tem que ser com essa forminha de cortar, porque eu tenho outras forminhas de coração, mas aí não vai ficar do mesmo tamanho da forminha do onigiri. Então, você corta aqui. Assim, aperta. E aí, só com a tampinha de cima vai sair o coraçãozinho. Tá aqui. Assim. Aí, você vai colocar em cima daquele coração lá, de arroz, o onigiri de arroz. Aqui já tá o formato dos dois ursinhos que eu fiz.
e do coração. E aí eu vou colocar em cima do coração o presunto. Aí ele vai ficar assim. Olha que lindinho. Vai ficar assim. Então, aí com aquele nori que eu mostrei pra vocês, eu fiz os olhinhos e eu vou colar agora ali e vou mostrar como é que vai ficar. O nori são algas marinhas, como eu falei, né? Então, o resultado final foi esse. Os corações são de nori, alga marinha, queijo e arroz. Ficou assim. Oi, Ceci, vai papar? Ai. Vai papar? Então come. Bom? Diz bye bye. Fala bye bye.